A influência japonesa na região da Manchúria pode ser percebida a partir do final do século XIX, quando o Japão derrotou a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1895, ganhando a Península Coreana, que foi formalmente anexada em 1910, após aumentar sua esfera de influência com a vitória sobre os russos em 1905 e o Tratado de Portsmouth. Entre 1932 e 1939, os soviéticos e os japoneses estiveram envolvidos em diversos conflitos na fronteira, com acusações de espionagem por ambos os lados, e diversas batalhas variadas em tamanho e significância, com as mais importantes Batalha do Lago Khasan e a Batalha de Kowloon, onde houveram pesadas baixas para as duas forças, a última resultando no fim das agressões em 1939 e em um tratado de neutralidade não agressão em 1941. Paralelamente a este conflito, acontecia a Segunda Guerra Sino-Japonesa, desencadeada em 1937 pelo Japão. Sua política colonial imperialista era a dominação e a anexação da China e seus recursos naturais e mão de obra. A ocupação foi particularmente brutal, com cidades como Nanquim, então capital, sendo destruída e sua população morta e estuprada, em especial as mulheres. Com as sucessivas derrotas japonesas pelos Estados Unidos, como na Batalha de Midway e a vitória da União Soviética em Stalingrado, a União Soviética mudou sua política em relação ao Japão na Conferência de Teherã em 1943, auxiliando os aliados no Teatro do Pacífico e concordando declarar guerra ao Japão quando a Alemanha capitulasse em maio de 1945. A operação teve início na madrugada de 8 para 9 de agosto de 1945, com a União Soviética estabelecendo 3 frentes sob o comando do Marechal Alexander Vasilevsky, determinando a aniquilação do exército de Guangdong ali estacionado na defesa do estado fantoche de Manchukuo. No dia 9 de agosto, os primeiros ataques aéreos soviéticos contra as forças japonesas marcaram o início de um processo que rapidamente desmantelaria as defesas inimigas. A União Soviética contava com superioridade quantitativa, com cerca de 1,5 milhão de homens contra os 1.200.000 do exército imperial japonês. Além disso, tinha uma vantagem ainda maior em termos de armamento: 5 vezes mais artilharia, 5 vezes mais tanques e canhões autopropulsados e quase 3 vezes mais aeronaves. Desde o primeiro momento da invasão, os soviéticos acumularam rapidamente uma série de vitórias contra as forças japonesas, que não usavam fortificações complexas e acreditavam que o terreno da região tornava impossível a invasão com grandes exércitos. A invasão fora subestimada pelos japoneses, que já estavam atentos à força russa conglomerada nas fronteiras, porém supuseram que o ataque seria concretizado somente em meados de 1946. As forças soviéticas usaram uma estratégia de pinça, entrando pela Manchúria Ocidental, pela Mongólia e por território soviético até encontrar as forças que vieram pelo norte da Manchúria e pela Manchúria Oriental. Depois, seguiram em frente e invadiram a Coreia. Com a invasão bem-sucedida contra os japoneses, os soviéticos conseguiram recuperar as terras anexadas pelo Japão na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Junto a isso, o lançamento das bombas nucleares e a destruição de Hiroshima e Nagasaki foram fatores decisivos para a derrota e rendição japonesa, finalizando a longa e sangrenta Segunda Guerra Mundial. Mas, lamentavelmente, não foi o fim do sofrimento dos japoneses.
Muitos civis e militares que não conseguiam escapar dos territórios chineses e coreanos antes da tomada soviética foram torturados, mortos e estuprados, além da apropriação de recursos e destruição maciça de propriedades e indústrias japonesas. É estimado que entre 560 mil e 760 mil indivíduos do Império Japonês foram feitos prisioneiros de guerra pela União Soviética e foram coagidos a trabalhar em campos de trabalho forçado, popularmente conhecido como gulags. Destes, cerca de 60 mil a 347 mil foram mortos e muitos levaram décadas para serem repatriados. Os territórios invadidos foram motivo de contendas no período de Guerra Fria, com a divisão da Coreia e a subsequente guerra entre Norte e Sul, e a derrota dos nacionalistas chineses na China continental pelos comunistas, deixando apenas Taiwan sob o domínio nacionalista.